Seu filho é inteligente, mas sofre para ler, para escrever, para acompanhar a escola? Então, imagine tentar ler um negócio onde as letras estão dançando, elas estão mudando de formato, elas não fazem sentido juntas. Pois é, para cerca de 7% da população mundial, isso não é imaginação, isso é a realidade diária. Fica comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai entender o que é a dislexia, quais sinais merecem atenção em cada fase da vida e quais os melhores caminhos para ajudar esse sujeito com mais segurança e assertividade. Sou a Fábia Lumertz, eu sou especialista em neuropsicopedagogia e esse é o canal para as famílias e para os educadores, para quem quer realmente entender melhor o desenvolvimento das nossas crianças e terem auxílio prático, real, em como fazer para ajudar elas de uma forma mais leve, mais tranquila e promover desenvolvimento. Se você acha que dislexia tem a ver com falta de inteligência ou é apenas ler as coisas ao contrário, eu preciso te dizer, você está completamente enganado. No vídeo de hoje, vamos quebrar esses mitos e você vai entender exatamente o que é a dislexia e o que acontece no cérebro desses sujeitos. Para começar do jeito certo, então, dislexia não é uma doença, não tem cura e não tem nada a ver com o QI da pessoa. A dislexia, ela se enquadra dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. Ela é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Por ser um transtorno de desenvolvimento, a gente pensa, por exemplo, no TEA, no TDAH, também são transtornos de neurodesenvolvimento, só que tem outra sintomatologia, eles abrangem outras áreas. A dislexia também é um transtorno, mas abrange a forma como o cérebro decodifica a leitura. Simplificando essa informação, né? O cérebro de uma pessoa com dislexia, ele vai decodificar os sons que ela escuta e as grafias, né, a forma das letras de uma outra forma. Então é uma forma diferente da nossa que não temos dislexia. Fazendo aqui um paralelo, gente, seria a gente tentar abrir um arquivo no nosso computador, só que o nosso computador não tem, ele não tem condições de ler aquele formato de arquivo. E aí, não é o problema do arquivo, o arquivo não está quebrado, não tem nenhum problema. É o nosso computador, então, que não tem ali o programa, enfim, né, para conseguir abrir aquele arquivo. Mas o arquivo tá bom, o arquivo tá funcionando, né? Paralelamente, seria essa a situação da pessoa disléxica. A forma, né, dos grafemas, dos formatos das letras, os sons que essas letras representam, são processados de outra forma no cérebro desse sujeito. Fica comigo, porque no próximo ponto eu vou te mostrar sinais que aparecem muito antes da alfabetização e que muitas vezes as famílias, às vezes até as escolas, os professores não percebem. Na infância, um dos sinais bastante alarmantes é atraso de fala, não reconhecimento de rimas e não conseguir memorizar o alfabeto. Na idade escolar, a gente vai ter, enfim, um sinal muito importante, o atraso ou uma dificuldade extrema no processo de alfabetização. Muitas vezes juntos, tá, gente? Atraso na alfabetização e dificuldades permanentes nesse processo. Então, uma leitura muito lenta, uma troca entre grafemas e fonemas com sons ou grafias parecidos, né, semelhantes, assim como V e F, P e B, T e D, G e C, enfim, uma gama de trocas muito específicas, junto com essa lentidão no processo de leitura. Parece que sempre está tendo que decodificar, sabe? C com A, K, S com A, ZA, né? E assim para
geral, inclusive com palavras simples, que muitas vezes as crianças dominam só pelo visual, só pela imagem da palavra, né? As letrinhas juntas, elas olham, mesmo sem estar plenamente alfabetizadas, mas elas já sabem, porque elas memorizaram aquele desenho, digamos assim, da escrita. Na criança com dislexia, esse processo é muito mais lento. Então a gente vai ter essas trocas, essa leitura muito lenta, essa decodificação cada vez que vai ler de novo. Enfim, na idade escolar são questões desse tipo daí que a gente observa, que são sinais importantes. Em adultos, são aqueles adultos que sempre vão preferir um áudio do que ler. São aqueles adultos que não olham um texto longo e se desesperam, né? São adultos que têm que ler, que têm a impressão de que sempre tem que voltar e ler de novo, voltar e ler de novo, porque não fixou. Então, em cada fase a gente vai ter sinais diferentes. E esses sinais têm que ser observados. Mas aqui vem a parte que muita gente não se dá conta e não foca. O cérebro do disléxico, ele é excelente em muitas outras coisas, como a área da linguagem escrita. Ela se desenvolve de uma forma totalmente diferente. Outras áreas do cérebro acabam se desenvolvendo muito mais, quase que uma compensação. Isso se chama, hoje em dia, de pensamento disléxico. Quem tem dislexia costuma ser excelente na questão do pensamento criativo e do pensamento 3D. E com isso, gente, eles têm uma visão espacial muito boa, associada com essa coisa da imagem 3D e com a criatividade. Então, esses sujeitos costumam ser excelentes arquitetos, engenheiros, designers, né? Nessa área das artes também. Muitos têm, inclusive, a oralidade muito bem desenvolvida. E daí são excelentes também nesse sentido da articulação, da fala. Então, essas profissões onde tem que ter esse olhar criativo, esse olhar 3D, essa visão, né, para além do fora da caixinha, eles costumam então ser excelentes. E além disso, eles são excelentes também na resolução de problemas complexos. Como é o cérebro que passou a vida toda se adaptando a toda essa dificuldade com o nosso mundo letrado, eles acabam tendo muito mais facilidade de arrumar, né, de construir estratégias para a resolução de problemas. A dislexia não é uma limitação intelectual. A dislexia é uma forma diferente de configuração cerebral e altamente criativa. Duas pessoas com dislexia podem apresentar dificuldades e potencialidades totalmente diferentes. Uma pode apresentar uma dificuldade muito grande, precisar de muito apoio para decodificar os sons das palavras e transformar isso em escrita. Outra pode ter uma dificuldade muito maior na fluência leitora. Outra, mais importante, na compreensão leitora ou na organização das tarefas. Então, cada um é um. Por isso, propostas genéricas normalmente não funcionam. E é aí que entra a avaliação neuropsicopedagógica. Ela pode limpar esse quadro, ajudar no sentido de sim, é dislexia, não é só uma dificuldade mais passageira, que não envolve uma configuração cerebral, um transtorno, e ainda consegue esclarecer os melhores meios de ajudar esse sujeito, onde está a real dificuldade e o que fazer para potencializar o desenvolvimento, para que essa criança, esse sujeito, enfim, né, consiga melhorar essas dificuldades e ao mesmo tempo ver os pontos de apoio, né? Porque naquilo que o sujeito é melhor é que a gente vai apoiar então todo um plano interventivo. E na avaliação a gente consegue todo esse mapeamento, onde estão os pontos mais frágeis do desenvolvimento dessa criança, desse sujeito, e onde estão seus pontos mais fortes e como fazer para juntar isso tudo para ajudar o sujeito a se desenvolver, se sentir melhor, aumentar a autoestima, diminuir frustração e vida que segue. Se você percebe que teu filho
está apresentando dificuldade com leitura, com escrita, com esse processo de alfabetização, mas ainda não sabe onde buscar ajuda, o que fazer para auxiliar o teu filhinho, a tua filhinha, conheça a avaliação neuropsicopedagógica. Todos os detalhes para entrar em contato estão aqui na descrição do vídeo. Agora, comenta aqui embaixo qual apoio faria mais diferença hoje para você ou para alguém da sua família. Mais orientações, alguma adaptação escolar, algum modo, algum método diferente para estudar? A tua resposta pode nos ajudar a guiar então os próximos conteúdos aqui do canal. Diante dos sinais, o diagnóstico precoce é imprescindível, assim como acompanhamento fonoaudiológico e psicopedagógico também. E se você trabalha com alguém com dislexia, aqui vão 3 dicas bem rapidinhas de como ajudar essa pessoa. Use fontes como Arial ou Verdana, que são muito mais fáceis de ler para alguém com dislexia. Evite blocos gigantes de textos. Frases curtas, parágrafos curtos, espaçados, são muito melhores de processar e de leitura para alguém, enfim, né, com dislexia. E abuse dos áudios. O áudio, gente, ele é um salvador, entre aspas, da pessoa com dislexia, porque ela não tem problema para entender a informação, o problema dela é na leitura. Então, áudio, vídeo, né, enfim, audiobook, o que der para ser em áudio vai facilitar sim a vida dessa pessoa. A dislexia, ela não define o limite de ninguém. Ela apenas mostra que existem outros caminhos para chegar no mesmo lugar. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto, ou se tu se identificou com ele, deixa teu comentário aqui embaixo. A tua história pode ajudar outras pessoas a não se sentirem mais sozinhas. E não esquece de deixar o teu like, seguir o canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até breve!